Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando e agora vamos explicar o processo de obtenção do alumínio por via eletrolítica, por via eletrólise. Tá? Primeiramente, a alumina ela precisa ser fundida. E para ela ser fundida, a temperatura é mais de 2.000 graus Celsius, então não seria viável, né? O preço do alumínio, o preço final para você atingir essa temperatura, seria muito elevado, porque os materiais que você precisaria desenvolver para suportar essa temperatura de 2.000 graus Celsius acabaria ficando muito caro. Então, adiciona-se a criolita. A criolita é um composto que tem sódio, alumínio e flúor, né? Flúor é bem importante aí no processo, para abaixar o ponto de fusão da alumina para 950 graus Celsius. Então, aí você vai ter o Al2O3, né? Com a presença da criolita, você aumenta a temperatura dele e aí você vai ter alumínio 3 líquido e O2 líquido também, né? Então aqui está mostrando aqui a foto da alumina desidratada, né, livre de água, ok? E aí por que eu não solubilizo essa alumina em água? Por que eu não dissolvo ela em água, já que eu quero obter esse íon aqui, ó? Porque se eu tentasse dissolver, né, se esse aqui for solúvel, ao dissolver o alumínio 3+, ele também ficaria como um íon, né? E eu não vou dissolver por um conhecimento sobre eletrólise. Basicamente, a gente tem dois tipos de eletrólise, uma eletrólise chamada eletrólise ígnea, onde não há presença de água, e uma eletrólise chamada eletrólise aquosa, que há a presença de água. Neste caso, para eu produzir o alumínio, eu preciso que a eletrólise seja ígnea, não pode ter a presença de água. Tá? Por quê? Por causa da preferência de redução. Olha só, primeiramente, os caras da família 1A, sódio, potássio, lítio, eles não gostam de reduzir de jeito nenhum. Depois vem os da família 2A, magnésio, cálcio, certo? Depois, então, vamos colocar um sinalzinho aqui indicando a força, né, a vontade de reduzir. Então, esse aqui dificilmente reduz, né? E depois vem o alumínio 3+. Aí depois vem o H+, e depois outros. A gente deve lembrar o seguinte, a água, H2O, ela faz um processo chamado autoprotólise. Nesse processo, ela acaba liberando alguns íons H+, né? Então, íons H+, são liberados pela água. E eu tenho aqui os íons Al3+. Então, eu tenho esses dois íons que vão estar na eletrólise lá. Ó. Vou colocar o polo negativo aqui. E aqui o polo positivo. Então, aqui eu vou ter o Al3+, e o H+. Um dos dois, ou o H+, ou o Al3+, que vão reagir, não os dois ao mesmo tempo. Então, ou o H+ chega até aqui para reagir, ou então o Al3+. Como que eu vou saber qual dos dois que vai reagir? Olhando para esta filinha aqui, ó. Perceba que o H+, ele tem mais vontade de reagir. Ele está mais à direita, ó. A vontade dele de reagir é maior do que a do Al3+, né? O Al3+ é menor do que o H+. Então, se eu colocar água, eu vou ter a presença desse íon. Se eu tiver a presença desse íon, eu não deixo o Al3+ reagir. E aí o H+ reage, ganhando os eletrõezinhos e virando gás e hidrogênio. Então, se eu fizer eletrólise com água, em vez de gerar alumínio sólido, eu vou gerar gás e hidrogênio. Tá? Então, por isso que eu não posso solubilizar o alumina em água, ok? Beleza. Então eu tenho que adicionar a alumina, a criolita aqui, é tudo pozinho branco. Aí eu adiciono também a alumina, já desidratada, né? E aí o processo de eletrólise começa a acontecer. As semi-reações, deixa eu ver se aqui vai ter as semi-reações, tá aqui na frente. Beleza. Bom, aqui você tem o barramento, né, com o polo positivo. E nesse barramento, né, aqui vai ser positivo. Então aqui vai querer sugar elétrons. Então os elétrons de quem serão sugados? Ó, esses eletrodos, esses ânodos, né,
Aqui nós temos ânodo. Ânodo é o que, gente? É o local onde acontece a oxidação. E o cátodo, deixa eu ver onde é que está escrito cátodo aqui. Não tem escrito cátodo. Tá, mas esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o cátodo. É o local, cátodo, é o local onde acontece a redução. Aí lá no ensino médio a gente aprende assim, ó. CrAO, CrAO. O cátodo reduz e o ânodo oxida. Beleza? Então o eletrodo aqui onde vai acontecer a oxidação, ele é de carbono. Por que de carbono? Ó, porque eu tenho nesse eletrodo, quem vai reagir vai ser o oxigênio 2-, né? E o oxigênio, quando ele reagir com o carbono, carbono mais 2O2-, forma CO2 mais 4 eletrõezinhos. Então aqui suga 4 eletrõezinhos. O eletrãozinho vai subir por aqui, ó. E vai chegar na fonte deles, né? Aqui dentro, ó, você vai colocar o seu eletrólito. Então isso aqui tudo, ó, é eletrólito. E o que é o eletrólito? É o componente que vai reagir aí, que tem o alumínio 3+, o O2-, a criolito. Então isso aqui tudo é eletrólito, né? Então, durante a reação, as bolinhas de CO2 serão geradas aqui, né? Vão subir. E aqui embaixo vai gerar alumínio no estado líquido, certo? Esse alumínio aqui, você fura essa cuba aqui, ele tem um buraco, né? Você fura aqui e ele sai líquido aqui por esse recipiente, tá? Aqui você tem isolamento elétrico, né? Porque afinal de contas é uma eletricidade muito alta, uma corrente bem alta. A gente consegue calcular isso usando uma lei chamada lei de Faraday, tá? Calcular quanto de alumínio que é gerado e tudo mais. E aí o processo basicamente é esse, né? Aí ele está perguntando por que não trocar os polos. Porque se eu trocar os polos, aqui embaixo vai gerar CO2, esse CO2 vai gerar uma turbulência aqui no eletrólito, e o alumínio que vai ser gerado aqui na superfície do eletrodo aqui de cima, ele vai ficar líquido, ele vai tentar descer, no que ele desce o CO2 entra em contracorrente, então você tem uma série de problemas, tá? Aqui está mostrando essas equações aí que a gente estava falando até então, ó. Aqui a alumina, né, líquida já, isso aqui é um composto iônico, tá? E sendo um composto iônico, você vai ter um retículo cristalino. Esse retículo cristalino ele é desfeito quando você coloca ele no estado líquido, e aí você forma os íons Al3+, líquido, e O2- também líquido. Aí essa reação aqui é a reação de redução, que acontece lá no cátodo, né? O alumínio ganha os seus elétrons para virar alumínio que não é um íon. E essa aqui é a reação de oxidação. Lembra que oxidar tem a ver com dar elétrons. Então, ao longo do processo, depois da setinha, ocorre a doação de elétrons, né? Reduzir tem a ver com receber elétrons. E aí, esse oxigênio que é gerado, ele reage com o carbono do eletrodo, né? Aqui nós temos o eletrodo, e aí vira CO2, que são as bolinhas que são geradas. Então a reação global desse processo é essa daqui, ó. Eu entro com a alumina e com o carbono do eletrodo e eu gero alumínio líquido e o CO2. Tá? Aqui tem mais um desenho mais simplificado sobre o processo, né? Aqui já mostra o cátodo aí, o ânodo, né? Que são os eletrodos de grafite. Grafite é feito de carbono, né, gente? Como vocês bem sabem. E o alumínio ele fica aqui embaixo e aí ele sai aqui pela lateral. Aqui tem uma foto de uma fábrica, né? Aqui nós temos uma pessoa, tá? Outra pessoa aqui. E cada equipamento desse aqui, ó, é uma cuba eletrolítica. Acontece aquele processo. E aqui um lingote de alumínio, tá? Beleza. E aí esse alumínio ele sai líquido, né, da célula de redução, e depois o que é feito com esse alumínio? Aí tem que ver o que o cliente quer, quais são as exigências do cliente. Tem algumas opções aqui, ó, perfis extrudados
chapas laminadas, folhas, fios, cabos, fundidos, forjados, ligas, pastas e pó, e aí aluminas especiais também. Basicamente, ó, aqui depois da célula de redução, o alumínio líquido, né, ele é adicionado aqui num forno de refusão para poder aproveitar as sucatas, né? Afinal de contas, o alumínio ele é bastante reciclável, né? Aí, se você tiver alguma liga, algum elemento para adicionar de liga, esse é o momento que você vai adicionar esse elemento, né? Então, esse componente aqui, esse componente líquido, ele passa pelo processo aqui e aí ele pode vir a virar uma placa, né? Essa placa ela vai ser literalmente aí laminada. E como é que você lamina uma placa? Você amassa, né? Amassa ela várias e várias vezes até que ela vire uma lâmina, que é essa lâmina, por exemplo, que a gente usa para poder cobrir frango quando a gente está querendo cozinhar o frango, né? Ou você pode projetar ela em tarugos e fazer uma extrusão em perfis. O que é uma extrusão? Basicamente você vai pegar esse tarugo a quente, né? Dependendo aí pode ser a quente, e vai enfiar ela, né? Apertar ela em um molde. Ao apertar ela vai sair como se fosse um macarrão aqui, ó, já no formato aí definido, né? Ou então você pode fazer lingotes, né? Já colocar na forma de lingote, ou fazer lâminas, né? Lâminas. E aí na lâmina você vai fazer um processo parecido com as chapas e folhas. Você vai fazer para lâminas menores, né? Uma outra opção, né? Que você pode fazer fios também, né? Se você for diminuindo essas estruturas aqui que vão apertando o alumínio, né? Ou então você pode fazer barras, né? Vergalhões e coisas do tipo. Então tem várias opções aí dentro de fundição e de lingotamento. Olha a extrusão aqui, ó. Aí está falando de cada processo, né? Um processo de transformação mecânica, no qual um tarugo de metal é reduzido em sua seção transversal, quando forçado a fluir através do orifício de uma matriz. Então, basicamente é isso. Você aperta o alumínio em uma matriz, né? E aí, sobre altas pressões, e aí ele sai no formato dessa matriz. Principais tipos de produtos extrusados são perfis sólidos, tubulares e semitubulares. Aqui tem alguns exemplos de estruturas que foram extrusadas, tá? Trefilação, né? Fabricação de fios. Basicamente você pode ou amassar o alumínio, né? Em prensas, ou extrusar ele em uma seção muito fininha, né? E aí ele acaba virando um fio aí, ó. Então, transformação através de deformação mecânica a frio, no qual se faz fluir através de uma matriz por esforço de tração um produto no qual se deseja diminuir a seção transversal. Outra maneira de fazer é por forjamento, que aí você faz por conformação mecânica. A aplicação de esforço mecânico altera-se plasticamente a forma dos materiais. O que acontece? Você tem uma chapa de alumínio, por exemplo, né? Se você apertar ela em uma forma desse tipo aqui, por exemplo, ó, então, ao apertar, essa estrutura de alumínio ela vai fazer um formato de uma panela, né? E aí é o que está falando nesse item aqui. Temperatura de forjamento das ligas de alumínio situa-se numa faixa entre a temperatura de recristalização e a temperatura de solubilização do metal. Então, você esquenta um pouquinho antes de fazer isso aqui para atingir uma temperatura que ele não atinja, que ele não funda, né? E e aí você consegue fazer esse forjamento, essa estrutura aí, tá? Estampagem é um processo de fabricação realizado a frio, no qual a chapa é colocada sobre uma matriz, né, que é o do exemplo anterior, só que a frio, e submetida a uma força de punção de maneira a adquirir uma forma geométrica da matriz. Fundição. Você basicamente coloca o metal em uma forma, né? O processo de vazar o metal líquido sobre um molde que contém uma cavidade com a forma desejada. Então você joga ele dentro de uma forma que vai ter esse formato exato aqui, ó. E aí espera ele secar. Então a parte solidificada, também conhecida como peça fundida, que é ejetada do molde ou tem o molde quebrado para completar o processo. Tem vários vídeos no YouTube disso, é bem legal. O pessoal usa bastante areia, acho que usa areia e gesso, né? E com gesso ele faz o molde e aí joga o alumínio dentro ou o ferro dentro. Tem um monte de vídeo legal sobre isso. Aqui tem um vídeo legal sobre reciclagem do Manual do Mundo
e eu vou enviar para vocês, né, no Classroom esse vídeo, tá? Então aqui está um resumo geral do processo todo de obtenção, né? Desde a mineração da bauxita, aí tem a britagem, peneiramento, moinho, e aí entra no tanque misturador, né, para poder homogeneizar. Junto com isso entra um pouco de cal também, para controle de pH e coisa do tipo. Né? E aí entra na autoclave, que é a bauxita. Da autoclave passa pela decantação, onde vai sair aqui a lama vermelha, né? Aí depois tem um filtro prensa, aí resfria, precipita, adiciona espessador, filtra de novo. Aí calcina. No que calcina, você vai ter a alumina desidratada. Depois que a alumina é desidratada, você passa por um processo de eletrólise, né? E aí você vai ter o alumínio, né? O alumínio líquido. Aí você pode transportar ele para uma indústria transformadora, geralmente não se faz na mesma indústria, né? Nessa indústria transformadora você pode laminar, forjar, estampar, fazer um monte de processo lá. E aí você distribui, né, para poder, para venda, beleza? Então, aqui tem um vídeo do processo todo, que eu também vou mandar junto com o de reciclagem. E aqui fala da parte econômica. Então, para você produzir 1 tonelada de alumínio, o que você gasta? Você gasta quase 2 toneladas de alumina, de energia elétrica. Você gasta 15 megawatts hora de corrente contínua para cada tonelada dessa. De criolita você gasta pouco, você gasta só 8 quilos para cada tonelada. Aí você tem que gastar também fluoreto de alumínio, você gasta também o coque de petróleo para poder aquecer o forno, você gasta piche e óleo combustível, tá? Então 5 toneladas de bauxita vão gerar 2 toneladas de alumina, e essas 2 toneladas de alumínio vão gerar 1 tonelada de alumínio. Então essa aqui é a parte econômica do processo. Tá? Esse aqui é o custo médio para a produção de alumínio em 2012. Então aqui está falando da Índia, né? A Índia, o Canadá, Oriente Médio, Rússia, Brasil e China. E aqui cada um dos custos, ó, quanto que custa a alumina, a energia, outros insumos, quanto que custa pessoal e quanto que custa outros. Agora vamos dar uma avaliada aqui, qual o país que é mais vantajoso de se produzir alumínio, que era, né, na verdade, em 2012. Bom, pelo custo aqui seria a Índia. E por que que o Brasil, em que o Brasil perde para a Índia? Ó? Outros no Brasil é mais barato. Olha o pessoal aqui na Índia, ó, 79 dólares por tonelada. No Brasil, o pessoal é 221. Então gasta muito com o pessoal. Mas esse pessoal aí não está ligado somente à legislação trabalhista, não a salário, não. Está ligado à burocracia, está ligado à quantidade de impostos que o empresário paga, né? Então o governo acaba onerando muito o processo. Energia, a Índia também, ó, vai ganhar do Brasil, porque a energia no Brasil é mais cara, né? E a alumina também no Brasil acaba sendo mais cara. Também muito voltado para essa questão de impostos, ok? Aqui está mostrando um balanço entre importação e exportação de alumínio aí também em 2012. Então a América Latina aí, ela exportou mais alumínio do que importou, esses valores aí são em toneladas, né? A África exportou bastante também, ó, exportou muito, e o Oriente Médio também exporta muito aqui para a China. A China consome de quase todo mundo, né? A Ásia é China e tudo mais. Oceania também, tá? A América do Norte, mas os maiores compradores, né, como a gente já esperava, China, Europa e América do Norte. Afinal de contas, eles compram produtos de primários, né, para poder fabricar aí seus produtos com mais tecnologia e vender novamente para nós mais caro. Tá. Então, no Brasil, ela gera 150 mil empregos, ela incrementa 40 bilhões no PIB anual e se localiza principalmente nas regiões norte e sudeste. Aqui tem algumas empresas, né, que fazem a produção do alumínio, caso vocês tenham interesse. E aqui falar sobre as propriedades mecânicas. Então, as propriedades mecânicas são definidas por ensaios nessas amostras. São normalmente destrutivos, então
vai destruir então o perfil, né? E esses ensaios são rotineiros, vão garantir que todo o material vai oferecer as especificações. Então você vai fazer uma amostragem, né, estatística do material e vai testar para garantir que todos eles tenham a mesma qualidade. Em relação à dureza, dureza é a medida de resistência de um material à penetração. Então você vai tentar furar o material e vai ver o quanto ele resiste. As maneiras mais comuns são os ensaios de Brinell, Vickers e Rockwell. Todos os ensaios são empíricos, ou seja, é feito em laboratório, na prática. Tá? A dureza do alumínio é bem mais baixa do que a maioria dos aços. Ele é um metal mais fácil de ser perfurado. Outra propriedade está relacionada à elasticidade. Né? A elasticidade é a razão entre a tensão e a deformação. Basicamente é o seguinte, se eu tensionar o alumínio, quanto que ele vai deformar? Ele deforma mais do que o aço, menos do que o aço? Isso é o que a gente chama de módulo de elasticidade. Né? E ela é de aproximadamente 70 a 75 gigapascal, equivale a 1/3 do módulo de elasticidade do aço. Então ele é menos elástico que o aço. Qual que é a vantagem? Proporciona às estruturas de alumínio uma capacidade elevada de amortecer golpes. Então ele amortece o golpe com mais facilidade e reduz a tensão produzida pela variação da temperatura. Então ele não relaxa tanto, né? Aqui tem um módulo de elasticidade, né, de alguns metais como cobre, magnésio, níquel, ferro, titânio, tungstênio e o alumínio. Aqui o módulo de elasticidade e aqui a taxa de a deformação. Tá? Propriedades a temperaturas elevadas. O metal puro perde pouca resistência quando você está trabalhando com ele a temperatura elevada e a deformação plástica acontece de maneira lenta, se permanecer por períodos longos de tempo em temperaturas elevadas, né, acima de 200 graus Celsius. Entretanto, ligas desenvolvidas para serviço em altas temperaturas, pistões, retém suas propriedades adequadamente. Então, se você fizer uma liga, você vai acabar adequando as propriedades físicas do material. Né? Você vai ter a questão da leveza do alumínio, da sua alta resistência, aí você vai adicionar um outro material para poder não deixar o composto oxidar tão fácil. E aí, você fazendo a liga, você consegue ter um mix de propriedades que você não teria num metal puro. A baixas temperaturas, ao contrário do aço, o alumínio não se torna frágil. O aço se torna frágil em baixas temperaturas. Temperatura abaixo de zero, sua resistência faz aumentar. É contraintuitivo, mas a resistência faz aumentar. E ele não perde a ductibilidade. Tá? Ductibilidade. Essa é a característica que leva a liga de alumínio e magnésio a ser escolhida na construção de tanques soldados para armazenagem de gás metano liquefeito, que aí a temperatura é menos 160 graus. Né? Se eu coloco um tanque desse feito não de alumínio e magnésio, se eu colocar de ferro, então é perigoso esse tanque furar ou coisa do tipo. Tá? Propriedades mecânicas, aqui está falando do limite de resistência à tração. Basicamente, você coloca o alumínio em uma peça como essa, e aí essa peça começa a puxar o alumínio para cima aqui e mede qual que é a força que ela está fazendo para isso, né? Qual que é o valor da tração. Então, ele recozido, o alumínio recozido, ele aguenta aproximadamente 48 megapascal de pressão, né? Em uma esqueci o nome desse componente, a pecinha de alumínio que você coloca aqui, ela tem que ser de um tamanho específico, né? Aí vai depender do ensaio que você vai fazer. Mas ele resiste aproximadamente a 48 megapascal. E esse valor pode aumentar se você fizer uma liga, né? Se você pensar qual liga que você vai utilizar. E aí as ligas de alumínio, o principal objetivo é aumentar a resistência mecânica, geralmente, né? Sem diminuir outras resistências, como leveza e tudo mais, né? E para se fazer, você pega o alumínio fundido, né? Ele terminou de sair da parte de eletrólise e dissolve outros metais nele, né? Retendo-os quando se resfria e solidifica. A estrutura atômica se torna mais rígida e a rede cristalina acaba se alterando com isso. Os elementos da liga. Alguns metais de engenharia, né? Aço, ferro e coisas do tipo, combinam-se com alumínio formando ligas com propriedades diferentes do metal puro.
e é necessário conhecer as vantagens e limitações de cada liga, né, para que você possa fazer a melhor seleção. A quantidade de interação desses elementos alteram as propriedades da liga, né, isso já é óbvio. Funções: conferir à liga sua característica principal, e acessória: controle de microestruturas e purezas. Então tem que saber a quantidade que você vai colocar de determinado metal para que a microestrutura não perca a qualidade, para que as impurezas também de um metal não se liguem dentro dessa liga, e para que a característica principal do metal de desejo, né, do ferro que você quer adicionar na liga ou de outro metal, para que ela seja conferida aí a esta liga. Então é um estudo feito aí de ligas metálicas, tá? E aí os principais grupos trabalháveis são as ligas feitas de alumínio e manganês, que aí vai ter elevada resistência à corrosão, fácil de produzir e de soldar, e tem disponível em vários formatos. A liga de alumínio, magnésio e silício tem uma resistência mediana, tem uma resistência boa também à corrosão, e é muito difundida em aplicações estruturais. É claro que cada liga dessa vai ter um preço também associado, né? E tem a liga de alumínio, cobre e zinco, que é altamente resistente, mas precisa de proteção superficial, né? Porque senão a superfície vai começar a ser desgastada por oxidação. E ela é utilizada principalmente na aviação, graças à leveza, né? Já as ligas de fundição, né? Com fundição você adiciona silício. Se você adicionar silício, vai melhorar a característica de fundição e resistência a trincas de contração. Então, quando o metal está resfriando, ele fica mais difícil de trincar. Se você adiciona cobre, você proporciona as propriedades mecânicas maior dureza e resistência exigidas em serviço. Então, o metal fica mais duro. Se você adiciona, né, se você fizer uma liga de fundição com alumínio e magnésio, vai apresentar maiores problemas na fundição, mas a resistência melhora e a ductibilidade, né, a capacidade de fazer fios, melhora também. Ela é utilizada em ambientes agressivos, né, com peças e acessórios de navios, né, ambientes mais robustos, mais agressivos. Então, os maiores consumidores de alumínio no Brasil, basicamente aqui nós temos as embalagens, né, que está com o pico aqui, e aqui tem os outros consumidores, né, transportes, né, fabricação de carros, aviões e coisas do tipo. A construção civil também usa bastante. Outros, eletricidade para transmissão de corrente elétrica, para bens de consumo. Então tem as aplicações aí, né? Aqui está falando dessas aplicações, que ela é amplamente utilizada na fabricação de peças para suportar vidro, por exemplo, né, na construção civil, ou em embalagens, em automóveis, aqui em algumas peças de automóveis, em construção civil, em esquadrilhas e revestimentos. Olha, essas esquadrilhas aqui são feitas de alumínio. Telhas aqui, essas telhas aqui são todas feitas de alumínio também. Às vezes o alumínio ele é zincado, tá, gente? Às vezes ele é recoberto de zinco para evitar oxidação. Em transportes, né, isso você faz na aeronáutica, automotiva, embarcações e vagões. Então, no carro tem várias peças de alumínio, porque o alumínio ele é resistente e leve, que é uma vantagem. E indústria eletrônica, bens de consumo, fabricação de latinha, máquinas, equipamentos, embalagens, isso aqui já foi falado. E as principais empresas a produzir alumínio são a Albras, Companhia Brasileira de Alumínios, e a Alcoa. Beleza? Então, um grande abraço.